Começa silenciosamente, ninguém percebe no início. Você tem 10 anos e vê sua mãe chorando no quarto, enquanto seu pai dorme no sofá. E na sua cabecinha clica uma verdade aterradora: se eu não cuidar de tudo, ninguém vai. É assim que uma criança vira o controle emocional da casa. Ela cuida dos irmãos pequenos, ela para de chorar porque seu choro incomoda. Para de pedir coisas porque isso é dar trabalho. Ela aprende a ler o ambiente e as emoções das pessoas antes da tabuada do 7. E todo mundo elogia, né? Nossa, que criança madura, que responsável. Mas ninguém pergunta a que preço. A psicologia chama isso de adultização, que é um termo que ficou muito popular com o vídeo do Felca. Mas meu objetivo aqui não é denunciar ninguém, tal. Eu quero falar com você, que teve que assumir o papel de adulto antes da hora. Seja por ausência emocional dos pais, por situações da vida ou por algum abuso que infelizmente você passou na sua infância. Independente do motivo, eu quero te mostrar como é o caminho para você realmente se curar. A dura realidade, gente, é que a maioria das pessoas que passou por isso nem percebe. Só que os efeitos, eles não somem com o tempo, eles te moldam. O resultado não é que você amadureceu cedo, ficou super responsável quando criança. É que você foi fragmentado. Hoje, você é aquela pessoa que o mundo acha que tem a vida resolvida, né? É responsável, confiável, sempre cuidando de todo mundo. Mas por dentro, tem um vazio que você não consegue explicar. Eu sei muito bem como é isso. Você sabe funcionar na sociedade perfeitamente. Você só não sabe simplesmente ser você. E nesse vídeo, eu vou te mostrar a neurociência de como crescer rápido demais fragmenta quem você é, os sintomas da adultização na vida adulta e como resolver isso para viver a sua vida plenamente. E o primeiro passo é entender a fragmentação. O que acontece no cérebro quando uma criança é forçada a virar adulto antes da hora? Seu cérebro desenvolve uma estratégia genial de sobrevivência. Ele divide você em dois eus. O eu adulto, que cuida, resolve, não dá trabalho para ninguém. E o eu criança, que sente, que precisa de cuidado, que quer brincar. E adivinha qual dos dois toma conta? O eu adulto enterra seu eu criança tão profundamente que você passa décadas achando que você é somente a sua parte adulta. Isso acontece porque seu córtex pré-frontal, a parte responsável por planejamento e decisões racionais do seu cérebro, é forçado a amadurecer prematuramente. Uma criança de 7 anos que fica mediando o conflito entre os pais está exercitando circuitos neurais que deveriam estar se desenvolvendo através de brincadeiras, de exploração segura, de convívio com os amiguinhos. O seu córtex pré-frontal acelera seu desenvolvimento enquanto o sistema límbico, que é o seu sistema emocional, fica totalmente subdesenvolvido. Você não sabe lidar com aquilo que está acontecendo emocionalmente. Qual o resultado disso, careca que me fala no YouTube? Você fica expert em ler emoções dos outros, em antecipar necessidades das pessoas, em resolver problemas complexos e brigas, mas perde completamente o contato com as suas próprias emoções e necessidades. E por que isso acontece? Porque as suas emoções não foram processadas adequadamente. Cada vez que você suprimiu uma emoção para funcionar, para ser melhor socialmente, mais responsável e adulto, você ensinou seu cérebro: as minhas necessidades emocionais não são importantes. Eu preciso resolver isso sozinho porque eu não posso ser um peso para as outras pessoas. Vamos pensar no exemplo, tá? Imagina uma menininha de 9 anos de idade que cuida dos irmãos enquanto a sua mãe trabalha por 12 horas. Ela desenvolve um eu cuidador super competente. Troca a fralda, faz comida, cuida de todo mundo, acalma a briga, acalma o caos da casa. Mas e o eu que também precisa de cuidado? A parte que tem medo, que está sobrecarregada, que quer brincar com qualquer outra criança. Essa parte é enterrada viva. A dura verdade é que são duas partes que formam quem você é, mas só uma teve a permissão de existir. E eu sei que você pode estar pensando agora, mas por que uma criança aceitaria assumir esse papel? Porque uma criança vai fazer qualquer coisa para manter o vínculo que ela tem, mesmo que isso signifique abandonar completamente a si mesma. Na ausência de segurança, você vai trocar autenticidade por pertencimento. Isso não é fraqueza, isso é literalmente um instinto de sobrevivência. A criança entende, mesmo que inconscientemente: se eu não mantiver todo mundo feliz e junto aqui, eu posso perder o amor dos meus pais, dos meus irmãos, que eu quero muito, que eu preciso para sobreviver. Essa criança passa a ver o amor como uma transação. Se eu der paz e atender às necessidades dos outros, eu posso receber amor e segurança. E aí você cuida de todo mundo, mas lá no fundo, você torce para alguém perguntar se você está bem. Sonha que um dia alguém perceba que você não é tão forte quanto aparenta ser. Que talvez, só talvez, finalmente você possa desmoronar e ser acolhido. Essa é a necessidade não atendida, não do seu eu adulto, mas da criança que nunca teve chance de existir. E na superfície, para todo mundo, você parece bem. Você é super responsável, funcional, maduro, confiável. Poxa, funciona perfeitamente na sociedade. Mas por dentro você sabe que falta algo. E é aí
que a coisa complica. Não na infância, onde você era a criança exemplar, né? Mas na sua vida adulta. Porque você não vira um adulto completamente funcional. E essa é a grande tragédia. O que te salvou quando criança está lentamente te destruindo como adulto. E o pior de tudo é que você mal sabe quais são os sintomas. E uma das coisas que esse processo de adultização mais afeta e que quase ninguém percebe é a escolha da carreira profissional. Quem cresce rápido demais muitas vezes escolhe a sua profissão baseado no medo, na urgência, em querer agradar o próximo, não no que a pessoa de fato quer fazer da vida. E hoje, talvez você aos 25, 30, 35 anos, olha pro espelho e pensa, cara, eu nem sei o que eu realmente quero fazer da minha vida. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Me formei em farmácia, trabalhei em várias outras coisas e não sabia o que eu queria fazer da minha vida. Eu só senti que eu precisava aprender algo novo para destravar minha carreira, e estudar de forma estruturada foi essencial para eu descobrir quem eu queria ser profissionalmente. E se você também está nessa fase, eu quero te apresentar algo que pode mudar completamente a sua vida. A EBAC. A EBAC é literalmente o atalho entre onde você está agora e onde você quer estar no futuro. São mais de 145 mil pessoas que já mudaram de vida e muitas estavam exatamente onde você está agora, presas numa carreira que não escolheram conscientemente. A EBAC é uma instituição de ensino online que oferece mais de 150 cursos em diversas áreas, de tecnologia a artes, além de pós-graduações reconhecidas pelo MEC. E agora eles lançaram algo revolucionário, o EBAC Pass e o EBAC Pass Carreiras. Mas careca, o que é isso? O EBAC Pass é um passe de estudos de 2 anos que libera até 20 cursos por um preço único. É isso mesmo. Ao invés de pagar cada curso separado, você escolhe uma área, dados, programação, design, arquitetura, audiovisual, marketing, e pode explorar tudo dentro dela por 2 anos. E o EBAC Pass Carreiras inclui tudo isso, mais o programa de empregabilidade focado em programação, dados e design. E aí sim, vem a garantia. Presta atenção no careca aqui agora que vocês não vão acreditar. Ou você sai empregado ou você recebe o seu dinheiro de volta. Não é brincadeira. Isso tá no contrato que a EBAC vai firmar com você. E lá não são só aulas gravadas como outras escolas online, são mais de 300 professores que trabalham no mercado, eventos online, offline, hackathons, comunidade ativa. Você sai com um certificado reconhecido e um portfólio pronto. E você pode parcelar em 21 vezes no cartão ou até 24 vezes no boleto. E para começar essa jornada agora mesmo, acessa o primeiro link da descrição ou aponta sua câmera para o QR Code que está na tela e conquista a sua vaga nesse mundo de possibilidades que somente a EBAC oferece. Usando o meu cupom LEOXAVIER você ganha mais R$200 de desconto no curso que você escolher e sim, meus amigos, é cumulativo com o preço do EBAC Pass. Muito obrigado, EBAC, por acreditar no meu trabalho e por patrocinar esse vídeo. Os impactos da adultização não aparecem como um trauma óbvio na vida das pessoas. Muitas vezes você nem tem flashbacks, nem entra em pânico por algo que aconteceu. Na real, você provavelmente funciona muito bem socialmente, melhor do que a maioria das pessoas. Você muitas vezes não sabe lidar com as suas emoções e isso cria padrões sutis que você acha que são seu jeito de ser, mas na verdade são cicatrizes da sua sobrevivência. O primeiro dos sintomas é uma hiperresponsabilidade compulsiva. Mas o que você quer dizer com essa palavra gigante? Basicamente, você não consegue relaxar enquanto tem algo pendente, mesmo que não seja sua responsabilidade. Disso aqui o carequinha entende e é profissional. Em relacionamentos, isso se manifesta como você sendo o consertador dos problemas emocionais. Já no trabalho, você carrega muito mais do que a sua parte, mesmo sem perceber. E o pior de tudo é que quando alguém diz pra você, pô, relaxa, não precisa fazer tudo isso, pô. Você sente uma ansiedade só de pensar e não fazer as coisas que nem são sua responsabilidade. E por que isso acontece? Porque não fazer tudo parece errado, parece algo irresponsável. E você foi ensinado que a responsabilidade é sempre sua. O segundo sintoma é a culpa de existir. Você se sente culpado sempre que prioriza as suas necessidades. Vai lá, marca a terapia e cancela porque surgiu algo mais importante. Planeja descansar e termina fazendo parte do trabalho para alguém. Gasta dinheiro com uma coisa importante para você que você queria muito e aí vem aquele pezinho na consciência. Será que eu precisava disso mesmo? Isso acontece porque a sua criança interior aprendeu que você é amado quando é útil, quando não dá trabalho para ninguém, quando não é um peso para as pessoas. Então toda necessidade, por mais legítima que seja, descanso, diversão, cuidado, vira uma ameaça ao amor que você pode deixar de receber. O terceiro sintoma é que você é sempre o cuidador. Você atrai relacionamentos onde cuida, mas raramente é cuidado. Tem um imã para pessoas emocionalmente indisponíveis ou imaturas, porque o seu eu adulto sabe lidar com isso. Esse tipo de comportamento para você
é familiar. Pessoas que estão disponíveis, são maduras emocionalmente, não te atraem da mesma maneira. É uma coisa estranha pra você. Mas e se alguém tenta cuidar de você? Tenta ser o seu porto seguro? Isso te causa desconforto. Você desvia, muda de assunto, até sabota inconscientemente esse relacionamento. Porque no fundo você sabe que intimidade real exige mostrar necessidades e vulnerabilidades lá do fundo do seu eu. E você enterrou essa parte há tanto tempo que nem sabe mais onde ela tá. Quarto sintoma é vigilância constante. Você nunca se sente seguro mesmo em ambientes super calmos e tranquilos. Entra numa sala e já escaneia o humor de todo mundo. O fulano ali tá meio esquisito, hein? Ciclano tá meio chateada. Será que foi algo que eu fiz? Você confunde ansiedade com intuição. Aquela sensação de que tem alguma coisinha errada aqui. Não é um sexto sentido, o professor Xavier da parada. É o seu sistema nervoso preso no modo de sobrevivência da sua infância. O quinto sintoma é o vazio existencial. Você conquista objetivos maravilhosos que você quer há muito tempo e sente nada. Você é produtivo, admirado pelos amigos, reconhecido no trabalho, mas tem um vazio que você não consegue preencher de forma alguma. E sabe por quê? Porque você está vivendo a vida que seu eu adulto construiu, não a vida que o seu eu criança realmente deseja. A verdade é que provavelmente você nunca se perguntou o que eu quero, o que eu desejo para minha vida. Você vive constantemente se perguntando o que esperam de mim, o que eu tenho que fazer. A verdade é que você pode fazer de tudo, tá? Você pode virar terapeuta dos seus amigos, mas nunca deixar ninguém te ver de verdade. Você pode ser elogiado pela sua independência, pela sua responsabilidade, quando na verdade o que você tem é um terror de ser um fardo para os outros. Isso tudo acontece porque seu cérebro aprendeu que seu valor como pessoa está em funcionar para os outros, não para você. Entende? Tudo isso que eu falei aqui não são traços de personalidade, é o seu jeitinho de ser. São estratégias de sobrevivência aprendidas e condicionadas no seu cérebro enquanto você estava amadurecendo quando criança. E a boa notícia é que se você aprendeu, elas podem ser desaprendidas. Mas só quando você parar de idolatrar essa sua força, sua resistência às emoções e começar a reconhecer e olhar para suas cicatrizes. Você não lembra do que perdeu porque nunca teve. Só sente vazio onde deveria ter algo. É muito como sentir saudade de um lugar que você nunca visitou. E o pior é que a gente aprende a minimizar isso. Não foi tão ruim assim. Teve gente que passou por coisa muito pior. Como se a dor precisasse ser hierarquizada para ser válida. Essa minimização que eu tô falando para vocês vem de todos os lados. Da sociedade, da família, dos seus amigos, mas principalmente de você mesmo. Eu tinha comida na mesa. Meus pais fizeram o que puderam. E provavelmente eles fizeram mesmo. Mas muitas vezes não é o suficiente. Muitas vezes eles não tinham ferramentas para lidar com o que estava acontecendo. Mas vamos falar a verdade? O real é que você merecia ter tido uma infância. Todo mundo merecia. E você não teve. E isso dói. Reconhecer essa perda é crucial. Porque emoções não processadas, elas não desaparecem. Você coloca ela embaixo do tapete, ela continua lá. O que acontece é que elas se transformam. A tristeza não reconhecida viram: eu só não sou uma pessoa muito alegre mesmo. Você explode com coisas pequenas sem entender o porquê. Aquele cara que te cortou no trânsito vira um alvo de uma raiva que não tem nada a ver com ele. As suas necessidades não expressas viram o vazio existencial que eu falei. Você conquista muito e não sente nada, continua um vazio. O medo não processado vira aquela sensação constante de que alguma coisa vai dar errado, de que você precisa estar sempre preparado para o próximo problema, porque a vida, ela sempre pega uma pecinha na gente. É claro que a vida pega uma peça pra gente, mas você não pode viver nesse medo constante. Mas esse processo todo que eu tô falando pra vocês, de luto, não é sobre culpar seus pais ou se vitimizar pra sempre. Agora eu tô fadado a viver desse jeito. E muito menos sobre ficar preso no passado. É sobre fazer algo que você não fez até agora. Validar a sua experiência, a sua vivência. O que aconteceu comigo importa. Eu não mereci ter passado por isso. Muita gente passou por coisa pior, mas isso é o meu problema, essa é a minha dor, e a minha dor é legítima. E quando você finalmente se permite sentir o que está guardado por anos aqui dentro, quando você para de fugir da dor, algo incrível acontece. A dor diminui. E não é porque você esqueceu ou superou esse problema que estava enfrentando, mas é porque você finalmente venceu o medo e olhou para o peso que você estava carregando. E a dura verdade é que muitas vezes o peso e a dor que a gente carrega são muito maiores porque a gente está carregando junto com eles os fantasmas que nós criamos de como eles vão ser quando nós tivermos a coragem de olhá-los nos olhos. Depois que você vê, você percebe que não é tão grande assim. Porque a dura verdade da vida, gente, é que ninguém vai vir te salvar. Você é que precisa voltar e segurar a mão do seu eu criança. Ninguém vai poder voltar e falar: não, tá tudo bem, meu. Você é a única pessoa que pode dizer o que ninguém te disse. Você não merecia isso. Você era só uma criança.
e tá tudo bem agora. Isso é o que o grande psicólogo Carl Jung chamava de trabalho da sombra. Isso não é consertar o que tá quebrado, fingir que tá tudo certo, ou ficar com um discursinho positivo, tipo, a vida vai dar certo com a energia da minha mente. É se virar pro seu lado abandonado e dizer, eu tô aqui, eu te vejo agora e eu não vou embora. A gente vai resolver isso. Acredita em mim. Eu sei o quanto isso é brutal, o quanto isso é difícil. Sentir tudo que você nunca teve espaço pra sentir. Toda a raiva acumulada, toda a tristeza, todas as necessidades não atendidas. Mas isso não é fraqueza. É a prova de que você tá no caminho certo pra se curar. Porque o que tava nas sombras, finalmente, tá sendo iluminado. Toda essa dor, toda essa lamentação, todo esse peso, cria espaço pra algo novo. Você não pode voltar no tempo e viver o que não viveu. Mas você pode fazer a integração. Muita gente acha que a cura é consertar o que tá quebrado ou voltar ao que era antes. Mas você, gente, não dá pra você voltar na infância que você nunca teve. E você não tá quebrado, você tá fragmentado. E a cura pra isso é a integração. É reunir as suas partes que não puderam coexistir. O seu eu adulto que te salvou e o seu eu criança que foi enterrado. Maravilha, lá. Mas como que eu faço isso? Carl Jung, o famoso psicólogo suíço, falava sobre a integração da sombra. O trabalho da sombra, que é trazer à consciência as partes de nós mesmos que foram reprimidas. Mas como você vai identificar o que está escondido? Como você vai saber qual é a sua sombra? Basta observar as suas projeções. Você fica irritado com gente muito irresponsável? Talvez seja a sua parte que nunca pôde agir sem pensar, que nunca pôde não estar no controle. Às vezes te incomoda gente dramática. Pode ser sua criança interior que nunca teve a oportunidade de expressar suas necessidades sem ser julgada. Sente raiva de quem não se esforça totalmente para as coisas? Talvez seja a parte de você que gostaria de relaxar, de brincar, de não carregar o peso do mundo nas costas. Como Jung disse, tudo que nos irrita nos outros pode nos levar a uma melhor compreensão de nós mesmos. Maravilha, carequinha lindo, mas como que eu faço isso na prática? Bom, eu tenho um vídeo aqui no canal falando em detalhes sobre o trabalho de sombra e a psicologia junguiana, mas eu vou dar aqui para vocês como fazer a integração na prática, certo? O primeiro passo é escolher em que você quer trabalhar, o que mais te incomoda em você, o que você evita, o que você esconde. E aqui vai uma dica muito importante. Não diminua a sua dor. Ah, mas o fulano passou por muita coisa. O fulano passou por muita mais coisa do que eu. Isso aqui, gente, não é uma Olimpíada do trauma de quem é o mais fudido mentalmente. A pior coisa que você passou na sua vida é a sua pior coisa. Não importa o que os outros passaram, que sofreram muito mais do que você. O importante é o seu problema. Agora, como saber que o que você escolheu realmente é parte da sua sombra? Você vai sentir vergonha do que escolheu. Vergonha de se sentir daquele jeito. Você vai se sentir exposto e vulnerável. Esse desconforto é o sinal de que você encontrou algo realmente importante. O terceiro passo é o diálogo. Converse com essa sua parte. Pode ser no seu pensamento internamente, pode ser escrevendo, pode ser numa vibe metafísica que você imagina o seu eu criança sentado na sua frente, do jeito que você quiser. Mas nessa conversa, pergunte algumas coisas específicas. Por que você existe? O que você precisou e ninguém te deu? Do que você está tentando me proteger? O que você quer me ensinar? Essas perguntas são muito valiosas, tá? Pra mim me ajudou muito. E aqui não é hora de você se julgar, tá? É o momento de você, pela primeira vez na sua vida, se escutar. Ouvir o que aquela parte escondida dentro de você tem a dizer. E aí, você pode ir pro último passo, que é finalmente se acolher e se abraçar. Imagina você voltando aos momentos que originaram essa sua sombra. Ofereça ao seu eu do passado o que ele precisava e não teve. Um abraço, um porto seguro, ou só alguém pra dizer, eu sei que foi difícil, eu sei que dói demais, mas olha só, a gente sobreviveu. É assim que você começa a aceitar que esse pedaço sombrio faz parte da sua história, de quem você é. E ao fazer isso, algo em você muda. Não um papinho metafórico aqui, tá? Tô falando sério. Quando você faz a integração, você tá ativando seu córtex pré-frontal, que é a parte racional do seu cérebro, responsável pela regulação emocional, pela autorreflexão e pela reinterpretação das experiências emocionais que você viveu. Quando você traz sua consciência, sua racionalidade para as coisas inconscientes e emocionalmente carregadas, você não só aumenta a ativação do córtex pré-frontal, mas diminui a atividade da amígdala e do hipocampo, reduzindo assim a sua reatividade emocional. O que eu tô querendo dizer com tudo isso? Quando você racionaliza sobre o seu eu criança, aceita essas partes como suas, você consegue ver tudo com mais clareza, com mais racionalidade e menos emoção. Aquilo passa a te afetar muito menos. E não é só isso, você para de projetar isso nos outros, para de se irritar tanto, de viver no modo sobrevivência constante. Você não vai perder sua capacidade de cuidar dos outros ou de ser produtivo,
Mas agora você sabe que pode escolher quando ser responsável e quando simplesmente existir. Quando se priorizar em detrimento aos outros. É como dizia o Dr. Viktor Frankl, psiquiatra austríaco sobrevivente do Holocausto. Entre o estímulo e a resposta existe um espaço. E nesse espaço está a nossa liberdade. Você não pode mudar que você foi adultizado, mas pode escolher como você vai responder aos padrões que isso criou na sua vida. Você pode decidir aceitar que às vezes você vai sentir medo, você vai estar triste e tá tudo bem. Que às vezes você não vai estar no controle da situação e vai precisar de ajuda, vai precisar de um abraço. E isso não te torna menos valioso, não te torna inferior a ninguém. A sua maturidade nunca foi problema. O problema foi você não ter tido escolha, mas agora, finalmente, você tem. Deixa eu ser bem claro aqui, tá? Ressignificar seu passado não é a mesma coisa que dizer: nossa, foi tão bom isso ter acontecido comigo. Não foi bom, ponto final, beleza? Eu não vou meter aquele papinho furado, tudo acontece por um motivo. O universo tinha um plano, no final deu tudo certo. O que importa é você validar e lamentar, sentir a dor da sua perda e começar a integrar suas partes fragmentadas. E a partir desse momento, você tem uma escolha. O que você vai fazer com as capacidades que desenvolveu? Peraí, como assim? A ciência mostra pra gente algo muito interessante. Pessoas que passaram por adversidades e as processaram desenvolvem capacidades que dificilmente surgiriam de outra forma. Isso é conhecido como crescimento pós-traumático. Atente-se, eu não estou falando que trauma é necessário para você crescer. Eu estou dizendo que quando acontece, você pode escolher conscientemente o que construir com esses destroços. É a diferença entre ser uma eterna vítima do que aconteceu com você e se tornar um sobrevivente que transforma a dor que sentiu em algo bom e produtivo. E quais habilidades são essas que você pode ter desenvolvido? Primeiro, você aprendeu a ler expressões emocionais antes de saber conjugar o verbo no pretérito imperfeito, pô. Você percebe quando alguém está sofrendo, mesmo quando essa pessoa está fingindo estar bem. Você navega crises emocionais mantendo a estabilidade. Você aprendeu a equilibrar vulnerabilidade e força. Isso é sabedoria e resiliência emocional. Além disso, você entende como os comportamentos de uma pessoa afetam dinâmicas inteiras. Isso te dá uma compreensão muito valiosa sobre sistemas familiares, organizacionais, sociais. E com isso você aprendeu a resolver problemas, gerenciar crises e assumir responsabilidades. Isso, gente, é muito raro hoje em dia, tá? Quando isso deixa de ser um instinto de sobrevivência e passa a ser uma escolha consciente, você se torna alguém extremamente confiável e competente. E talvez a capacidade mais poderosa de todas. Você sabe agora exatamente o que não fazer. Você sabe como é crescer carregando responsabilidades que não eram suas. Como é se sentir invisível enquanto cuida de todo mundo. Isso te dá um superpoder. Você pode quebrar esse ciclo com seus filhos, seus relacionamentos, sua família, seus amigos. Você pode criar os espaços seguros que você nunca teve. E presta atenção em mim aqui. Não é porque você superou o trauma, mas porque você olhou para ele, integrou, entendeu que é parte de você e escolheu conscientemente construir a partir dele. E a parte mais linda de todo esse processo é que quando você aceita completamente o que aconteceu, quando você para de lutar contra a sua história, você descobre que você não é o que aconteceu na sua vida. Você é o que você decide ser. E é claro que isso não vai acontecer da noite pro dia. Vai ter dias que você vai se sentir como aquela criança de novo, perdida, sobrecarregada, morrendo de medo. E isso é maravilhoso. Deixa ela voltar para casa, deixa ela chorar, brincar, deixa ela finalmente ser vista e viver. Porque pela primeira vez na vida você está crescendo do jeito certo, se tornando inteiro, não por pressão ou medo, mas porque é isso que você quer. Por mais que você não tenha tido a infância que merecia, você ainda tem um futuro. E dessa vez, quem vai escrever a sua história é você.